Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar aqui para cima, viu? Não, mas não é para mim não. É para o pastor Braz, essa figura simpática, querida. Tem pastor que é pai, né? E o senhor é pai. Deus abençoe o senhor. Nas suas orações não esqueça de mim, nem da minha família, nem do ministério que Jesus me deu. Porque eu sei que as suas orações fazem efeito lá em cima no céu. Muito obrigado, pastor. Quero louvar a Deus também pela vida da Igreja Evangélica Pentecostal Filadélfia. Cadê os membros dessa linda igreja? E pelo que eu estou vendo é tudo gente cheia do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Também estou feliz aqui de encontrar aqui nesse altar hoje pessoas de alta relevância para a sociedade e que deixaram os seus afazeres para estar conosco aqui. Está conosco o prefeito da cidade, prefeito de Campos do Jordão, doutor Frederico Guidoni. O Fred, quem é? É o senhor? Eu li aqui doutor Frederico, eu estou achando que é um senhorzinho já de uns 90 anos, rapaz. É um cara novo. Deus abençoe o senhor, viu? Muito obrigado por estar presente conosco. Vou pedir para que um diácono fique perto de... Tem uma pessoa gritando aqui no nosso meio. Deve ter algum tipo de probleminha. Fique perto da pessoa para mim, tá bom? Os diáconos fiquem atentos aí. Também está conosco aqui o prefeito de São Luís de Paraitinga, Alex Torres. É o senhor, doutor Alex? Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe o senhor, a sua cidade. E prefeitos de cidades nada mais são do que pastores. São pastores de um grande rebanho. E que Deus dê a vocês sabedoria para administrar esse povo que Deus concedeu na sua mão. Também estou feliz de estar aqui com o Hernaninho, que acabou de ser apresentado, né? Esse é meu amigo lá da cidade de São Sebastião. O pai dele é prefeito do meu partido lá. Passou por uma prova terrível. Levanta os braços aí. Ele está todo enfaixado. Explodiu uma coisa sobre ele, teve queimadura de 3º grau, e Jesus trouxe ele de volta. Deus te abençoe, Hernani. Sucesso, estamos juntos e misturados. E do lado dele está o Serginho, né? O Serginho é a sombra do Hernani. Quando o Hernani espirra, ele fala tim, né? Deus abençoe. A todos os pastores que estão aqui atrás, eu conheço alguns de vista, o pastor que foi anunciado, a maioria não vou conseguir me lembrar, mas Deus abençoe a todos vocês. Os cantores que aqui estão, o Dedé que acabou de chegar. Dedé, me deram a palavra para pregar primeiro, tá? Eu faço a abertura, você faz a fechadura, fechou? Deus abençoe. Pastor Roberto Marinho, que está aqui à minha esquerda, meu musicista. Dr. Bauer, chefe do meu gabinete. Aí ele botou na cabeça que é a cara do Sean Connery. Deve ser depois que sofreu um acidente, né? O que sobrou do Sean Connery é aquilo ali, né? Deus abençoe a todos vocês. Quem trouxe Bíblia nessa noite? Abra sua Bíblia comigo então, no Evangelho segundo escreveu São Marcos. O capítulo é o de número 16. E o versículo é o de número 7. Glória a Deus. O restante da minha equipe está lá atrás, está lá fora. O Charles Augusto, o Wagner Guerra. Eu estou vendo uma lista aqui do meu lado. Meu Deus, tem muita gente aqui, ó. Vereadores. O presidente da Câmara está aqui também. Graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Marcos capítulo 16. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Socorre aí, irmão. É um livro muito difícil de achar, sabe? É o 3º livro do Novo Testamento. Mas a gente tem paciência. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, versículo 7, está escrito assim: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Amém, igreja? Como é um versículo só, eu queria que você acompanhasse a leitura mais uma vez. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Amém?
Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Aproveita que ainda dá tempo. Eu acho que aqui ninguém vai ficar com cheirinho ruim, porque está frio para danar, né? Se você puder atravessar o corredor e pegar na mão da pessoa que está do outro lado. Isso. Pastor, tem alguém aqui do meu lado que não quer pegar na minha mão. Chuta a canela dele, então. Diga que aqui é reunião de família. Família unida permanece unida e vence unida. Agora aperte a mão da pessoa com carinho até elas falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. Nós entendemos que dentro de alguns minutos, e este anfiteatro ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Daqui a alguns minutos os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. Antes que eu comece a revelar a sua palavra, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Campos do Jordão. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui está sendo derramada. Senhor, abre o céu sobre este lugar. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus eu te peço. E a igreja que é soberana diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é grande. Glórias a Deus. Senhoras e senhores, igreja do Senhor Jesus, irmãos que vieram de perto, de longe, autoridades constituídas, autoridades eclesiásticas, a reunião desta noite só tem um propósito: abalar as estruturas espirituais da cidade de Campos do Jordão. E por consequência, os que vieram de outras cidades levarão esse mesmo abalo sísmico para a sua terra. Vai haver um tremor nesta terra nesta noite. Fique tranquilo, não serão as placas tectônicas que vão se mover, nada disso. Será um terremoto no reino do Espírito. Correntes serão quebradas, portas serão abertas, vidas serão transformadas, e crentes batizados com o Espírito Santo serão renovados na noite de hoje. Só quem crê nisso, dá mais um grito de glória a Deus, por favor. Glória a Jesus. Eu estou meio devagarinho aqui, porque eu estou convalescendo ainda de uma cirurgia, então vou ter que pregar um pouquinho mais devagar hoje, né? Mas o mover do Espírito não vem pela eloquência do pregador, mas pela unção estabelecida na própria palavra. A palavra do Senhor fará o efeito necessário. Eu ministro o Evangelho de Cristo desde criança. Eu tinha 13 anos quando comecei a pregar. Hoje eu tenho 41 anos. Estou com cara de 50. Corpinho de 60. E não ri não, que tem gente pior do que eu aqui, que eu já dei uma olhadinha aí, né? Mas eu não tenho na minha memória, desde a minha infância, nenhuma lembrança de um culto onde Jesus tenha faltado da reunião. O meia dúzia entendeu, eu vou melhorar a sentença. Eu quis dizer que desde criança, frequentando cultos, eu não me lembro de um culto onde Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Às vezes somos obrigados a chegar depois que o culto começa. Muitos compromissos. Às vezes somos obrigados a ir embora antes do culto terminar. Mas Jesus, pastor Braz, nunca fez isso. Ele sempre esteve na igreja quando o primeiro crente ali colocou o pé. E ele só vai embora quando o último crente resolve ir embora. E quando ele encontra aqueles maluquinhos que são canelas de fogo, que resolvem fazer hora extra na igreja, Jesus fica com eles até o final. Tudo isso porque ele fez uma promessa. Pergunte qual? Ele disse: esta é a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja pode fazer mais um barulho nesse lugar? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E é para esta igreja que eu trago hoje uma mensagem daquelas que você nunca mais vai esquecer. Essa mensagem, ela vai trazer sobre nós um batismo nessa noite. Não será um batismo de fogo como alguns esperam, mas será um batismo de quebrantamento. Quem não trouxe lenço, prepare a manga da camisa, a ponta da gravata. E as mulheres que usaram maquiagem que não dura 24 horas, eu já peço perdão por antecipação, porque os seus olhos vão lacrimejar e o seu rosto vai borrar, mas o seu coração vai saltar na presença de Deus. Amém? Quem acredita nisso, diga eu creio. Então levante a mão direita para o céu, por favor, chacoalhe ela. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Agarre o ombro da pessoa, chacoalhe ela até ela ficar irritada, irrite ela. Isso, chacoalhe a pessoa para mim, diga: Deus te trouxe aqui para isso. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua vida nessa noite. Quem crê, dá mais um grito de glória, por favor. Pastor Roberto, mude a música para mim, por favor. Eu leio a Bíblia desde criança, antes de ser convertido à fé evangélica. Primeira vez que eu li a Bíblia inteira de capa a capa, eu tinha 9 anos de idade. Um garoto prodígio. Eu li a Bíblia quando eu era coroinha no catolicismo romano. Lá na paróquia Cristo Rei. Padre Ângelo, um grande homem. Um dia eu quase apanhei do padre. Eu tive um sentimento dentro da igreja muito estranho. E eu corri para perto dele, ele estava atendendo as pessoas, era fim da missa. E eu puxei a batina dele devagarinho, ele não me deu atenção, então eu puxei com força. E já viu paróquia pobre, padre pobre. Rasgou a batina no padre. E eu vi a cerola que ele estava usando vermelha. E eu só senti o vento da mão dele passando e me esquivei, né? Mas faz parte, coisa de coroinha, coisa de criança. Me apaixonei por Deus desde aquele momento. Me encontrei com ele dias depois, numa igreja de gente maluca. Gente que grita toda hora. Tem uma piadinha que corre por aí, que um bêbado um dia passou perto de uma igreja pentecostal e ouviu aquela barulheira e perguntou para o diácono: por que esse povo grita tanto? E o diácono espiritual disse: é porque Jesus está operando. E o bêbado na carne disse: e ele não usa anestesia? Por isso que o povo grita desse jeito? Mas não é nada disso. Nós não gritamos porque queremos. Há uma força dentro de nós que nos motiva a gritar. E o nosso grito é um grito de quem está em vitória. Só quem está em derrota fica calado, trancado num quarto em depressão. Mas quem está em vitória sabe que o seu Redentor vive para sempre, não é? Aleluia. O texto dessa noite é muito simples, é apenas um versículo no evangelho mais simples entre os 4 evangelhos da Bíblia. Os que conhecem a Bíblia como eu sabem que nós temos no Novo Testamento 4 evangelhos. São eles Mateus. Que povo legal. Pois bem, nós temos aí esses 4 evangelhos que estão dentro da nossa Bíblia. Alguma vez eu acredito que os crentes que depois de lerem muitas vezes devem ter dito assim: por que a mesma história que está em Mateus se repete em Marcos? Por que a história de Marcos se repete em Lucas? E algumas se repetem nos 4 evangelhos. Será que Deus queria apenas enfatizar para todos nós a história e que quisesse que a história entrasse na nossa cabeça e não saísse mais dali? Não, não é nada disso. Esses 4 evangelhos foram escritos por homens que caminharam ao lado de Jesus, alguns deles pessoalmente, e outros que ouviram falar de Jesus e buscaram a história de Jesus lá na raiz da essência por onde ele caminhou. E há um outro ainda, que daqui a pouco vou falar dele, que ele sentou atrás de uma grade, ou melhor, alguém estava sentado atrás das grades e ele sentou do lado de cada das grades com nanquim, papiro na mão e escreveu o evangelho que ele ouviu. Os evangelhos são narrativas da história de Jesus de Nazaré, o herói da minha vida e o Messias de Israel. Esses 4 evangelistas tinham apenas um desejo no seu tempo. Mal sabiam eles que aquela religião que eles estavam narrando a sua história cresceria tanto e fincaria suas raízes nesse planeta e se tornaria a potência que é.
E eu estou falando do cristianismo. Aqueles homens que escreveram os evangelhos, eles queriam mandar um recado para o povo do seu tempo. Não sabiam eles que as suas palavras venceriam os anos, centenas, milhares de anos depois, estaríamos lendo o que eles haviam escrito. Cada um deles escreveu de uma forma. O evangelista Mateus, por exemplo, outrora chamado de Levi, judeu até o tutano dos seus ossos, homem intelectual, estudado na escola onde Gamaliel era o reitor, não fez ele teologia no seu tempo, fez economia. E como grande economista, conseguiu um grande emprego no seu tempo, que era trabalhar como cobrador de impostos do grande império romano que dominava a terra naquele momento. Roma usava os cobradores de impostos judeus para extorquir o povo judeu. E por isso os homens tinham raiva dos cobradores de impostos. Daí nós vamos ler a história de um outro cobrador de imposto famoso, que teve que subir em cima de uma árvore. E ele não subiu em cima de uma árvore porque era pequeno apenas. Ele se escondeu em cima daquela árvore, sabendo que Jesus passaria por ali, porque a notícia vinha antes dele, para que os homens não vissem ele e ele não corresse risco de vida. Por isso que quando Jesus revela que aquele homem que está em cima da árvore é Zaqueu, o cobrador de impostos, ao saltar da árvore, Zaqueu já começa a dizer: se preciso for, eu devolvo 3, 4 vezes o que eu tomei de todo mundo. Então ele não se escondeu na árvore porque era pequeno, ele se escondeu da multidão. Mas Jesus o enxergou ali. Ou seja, você pode se esconder dos homens, mas não dá para se esconder de Jesus. E é esse Mateus que se converteu num dia em que Jesus foi pagar o imposto. Imagine uma rua com centenas de cobradores de impostos. Jesus é só mais um judeu. Jesus acaba de pagar o tributo para esse homem que está sentado aqui atrás de uma escrivaninha. Esse homem dá o troco, dá o recibo, diz para ele: Shalom, próximo da fila. Quando ele diz próximo da fila, Jesus pega o recibo e o troco. Quando Jesus vira as costas, Jesus diz assim: Levi, me segue. Quando Jesus diz Levi, me segue, o homem que está sentado atrás da escrivaninha toma um susto. Do lado dos cobradores de impostos ficava um guarda pretoriano para salvaguardar a vida dele. Ninguém sabia a identidade dos cobradores de impostos. Eles não colocavam crachá no peito, nem escreviam assim o nome deles, porque quando eles perdessem o emprego, as pessoas encontrariam eles na rua e poderiam matá-los. Então o nome deles era guardado a 7 chaves. Quando esse Jesus pagou o tributo e recebeu o troco e pegou o recibo, quando ele vai virar as costas, Jesus revela o nome do cobrador de impostos. E quando Jesus disse: Levi, me segue, esse Levi tremeu por inteiro. Automaticamente ele deve ter colocado a mão no peito, não achou crachá. Olhou na mesa, não achou crachá. O guarda pretoriano já ficou a postos, as pessoas estão olhando para ele. E antes que Jesus vá embora, ele deve ter perguntado: como é que o senhor sabe o meu nome? Eu imagino Jesus olhando para ele de canto de olho, sorrindo, dizendo assim: eu sei muito mais do que o seu nome. Eu conheço a sua vida do passado. Eu sei do seu presente. E eu posso mudar o seu futuro. Mas para isso, você tem que me seguir. Segue-me. E ele abandona tudo. E ele troca a carteira de trabalho assinada por César. Ele deixa de lado a situação de poder no dia de amanhã ter as duas funções, ou as duas bênçãos que o governo de Roma dava aos homens: ser um homem, um cidadão romano e um cidadão judeu ao mesmo tempo. Ele abandona tudo aquilo que Roma poderia dar a ele: casa, carro e dinheiro. Ele pega a carteira de trabalho assinada por César, coloca no bolso e segue aquele nazareno. As pessoas podem ter dito: você vai deixar tudo isso para sua carteira de trabalho ficar sem assinar por ninguém? No futuro ele saberia quem assinaria a carteira dele. Não era mais César, era Jeová Jiré, o Deus que providencia tudo e um pouco mais. É por isso que Jesus muda o nome dele. De Levi, Jesus chama ele de Mateus. E como ele era estudado, ele escreveu uma carta apresentando Jesus como rei. É por isso que quando você abre logo o Evangelho de Mateus, ele começa com genealogia. Genealogia não era para gente pobre, era só para quem tinha pedigree, era só para quem tinha raiz, era só para quem vinha da linhagem dos reis. Só rei tinha a história nova para contar. Só rei podia bater no peito dizendo: eu sou da linhagem de Davi. Então ele começa mostrando Jesus como rei, filho de Davi. Mas quando saímos do Evangelho de Mateus e chegamos no Evangelho, eu vou deixar Marcos por último, porque é o Evangelho que eu vou pregar nessa noite. Encontramos, por exemplo, o Evangelho de Lucas. Qual o nome eu disse? Diga para o seu irmão: Lucas nunca andou ao lado de Jesus.
Nós não vamos encontrar ele seguindo Jesus. Não há história, ele andando ao lado de Jesus na multiplicação dos pães. Pastor, então como é que ele escreveu tão bem o Evangelho? O Evangelho de Lucas é chamado de o Evangelho perfeito. Tanto é que ele é tido como o Evangelho do homem perfeito. Porque Lucas era um médico, era grego. Passou a sua adolescência toda no Egito, estudando a arte fundada por Hipócrates lá na Grécia. Porque a medicina vem dos gregos, mas são os egípcios que vão fazer a medicina se tornar essa ciência tão conhecida, e são eles os maiores médicos até os dias de hoje. Daí vem os embalsamamentos de múmias, que chamam a atenção da arqueologia até hoje. Como é que pode seres que morreram há 2000 anos atrás estarem tão bem conservados, dado a medicina deles? E Lucas passou a adolescência dele toda lá no Egito. E quando ele termina de pegar o seu diploma, o Egito é bem próximo à terra de Israel. Ao invés de ir para a Grécia, ele se embrenha pela terra de Israel e fixa-se numa cidade daquelas ali, monta o seu consultório. E é com esse consultório que um belo dia batem a porta da sua casa à noite, e ele é obrigado a pegar a sua malinha de médico, não sei se ele já tinha estetoscópio naquele momento, deve ter pegado também, e correu à casa de um rico homem que havia na cidade. E no segundo andar da casa desse rico homem, estava deitado um homem de 1,5 metro de altura, uma cabeça gigante. Há quem diga que ele era caolho, manco de uma perna e era calvo por natureza. Só que não era por isso que ele estava deitado. Ele estava deitado porque o corpo dele estava cheio de chagas, cheio de feridas. E essas feridas já porulavam, e o homem estava em coma. Nome do homem, pergunte para mim, qual era o nome do doente, pastor? Só fala se todo mundo perguntar. Ele nasceu Saulo, mas naquele momento o nome dele era Paulo. E é Lucas quem vai cuidar de Paulo nesse momento que ele está doente, que ele está em coma. E de tanto cuidar daquele baixinho que estava ali, o baixinho era famoso, havia plantado igrejas na Galácia, na Capadócia, na Panfilha, na Frígia, havia passado pela Antioquia, já tinha passado por Corinto. Agora ele, que está ali caído, deitado em coma, não se sabe quando vai voltar, começa a receber visitas de todas as cidades. E todos os crentes que vêm visitar têm que pedir autorização para o médico. Doutor, podemos ver o doente? E o doutor Lucas foi obrigado a abrir uma exceção para que visitassem o doente. E pode imaginar a cena, os crentes visitando o doente e o médico aqui do lado, só ouvindo os crentes conversarem. Conversa de crente é louca, só entende quem é cheio do Espírito Santo. Tem um dizendo assim, ei, ele não pode morrer agora não, por quê? Uai, você não lembra o que ele pregou lá na nossa igreja, lá em Tessalônica, no último culto, naquele domingo? Tinha morrido um irmão, ninguém sabia para onde é que a alma do irmão tinha ido. Fomos perguntar para ele, e ele pregou. Eu até anotei aqui, quer ver o que ele falou? E a pessoa tira um bilhetinho do bolso, e ele disse assim, ó, dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Essas conversas loucas que a pessoa que não é espiritual não entende, mas quem é espiritual quase tem um salto súbito de tanta emoção. Foi mexendo com o coração do médico. Outro dia, entre os parentes dele, imagina os parentes visitando e alguém dizendo assim, ele nunca precisou disso, somos de uma família rica. Ele é médico, ele é advogado, aprendeu aos pés de Gamaliel também, é poliglota, é um homem intelectual, é um rabino, é um doutor da lei. Por que ele foi se envolver com essa nova seita? Não sabia ele, que até fome ele anda passando. E alguém disse assim, mas você não sabe que ele contou numa igreja que ele foi aqui. E o que ele disse? Ele disse que ele não teme a nada. Ele disse assim, eu sei ter muito, e sei também não ter nada. Eu sei estar embaixo, mas também sei estar em cima. Nada me separa do amor de Cristo. E alguém diz, mas desse jeito ele vai morrer. E o outro do outro lado diz, você não sabe o que ele pregou na nossa igreja. Ele pregou que o viver é Cristo e o morrer para ele já está ganho. Essas palavras foram entrando no coração daquele grego médico Lucas. E quando Paulo volta à vida, quando eles voltam do estado de coma, esse médico está cuidando dele. E eu imagino Paulo voltando e perguntando, quanto tempo eu estou aqui, doutor? Ele dizendo, meses. Então eu estou atrasado, eu preciso me levantar. Lucas, não, o senhor não pode levantar, só eu posso te dar alta. Não, mas eu estou atrasado, eu não posso parar. Mas parar o quê? Eu não posso parar de pregar o evangelho. Que evangelho, que é isso? E Paulo começa a pregar para Lucas. Agora são dois intelectuais, um advogado e um médico.
Advogado e médico falam na mesma linguagem. Não é mais um crente ralé. Porque se fosse um ralé, o médico não dava ouvido para ele. Agora é um doutor falando para um outro doutor. E o doutor Lucas teve que se curvar. O doutor Lucas não aguentou, porque Paulo disse para Lucas que o Deus dele era maior do que todos os deuses do Olimpo. Paulo começou a dizer: na sua mitologia, Lucas, existe 1 milhão de deuses. E um dia eu andei pela capital da sua terra, pela capital intelectual do mundo, que é Atenas. E caminhando no meio de Atenas, Lucas, eu encontrei vários altares. Até que eu encontrei um altar vazio, sem imagem de ninguém. E eu disse para todos os seus patrícios: eu sirvo a este Deus desconhecido. Não deu outra. Lucas faz um pacto com Paulo. E diz: você só pode sair daqui se eu for junto para cuidar da sua saúde. Mas eu não tenho como lhe pagar. E Lucas, que era muito curioso, disse: o senhor não precisa me pagar. Me deixa narrar a história dessa sua religião. E Paulo faz um pacto com ele. O primeiro livro de Lucas não é o Evangelho, é Atos dos Apóstolos. Quando ele escreveu Atos, ele ainda não era convertido. Ele escreveu Atos dos Apóstolos caminhando com Paulo como um biógrafo. Ele se converteu no meio do livro de Atos. Quando Paulo está pregando num culto que durou até meia-noite. Quem lembra do culto? Tinha um moço sentado na janela. O moço dormiu, despencou, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Acabou o culto, vai todo mundo correndo para lá e começam a gritar: um médico, um médico, um médico. E só tinha um médico lá. O médico Lucas. E Lucas vai lá, quando ele chega perto do doente, ele faz como todo médico experiente faz: procura a vida, não tem vida. E ele diz aquilo que todo médico diz: perdemos ele. Famílias estão gritando desesperadas, porque era um menino, um adolescente. De repente a multidão vai se abrindo e vem vindo um homem de 1,5 metro de altura. Dá licença, dá licença. E quando Lucas vê ele, Lucas não acredita no que está vendo. Lucas diz: some daqui. As pessoas te jogam de cima da muralha quando você prega. Quando souberem que ele morreu porque você ficou com esse culto até tarde, vão fazer você em picadinhos. Eu imagino Paulo dizendo: calma, doutor, o que está acontecendo? O que está pegando? E Lucas dizendo: o rapaz morreu. E Paulo dizendo: quem prova que ele morreu? E Lucas dizendo: eu sou médico, eu sou capaz de assinar o atestado que ele está morto. Eu imagino Paulo dizendo: pois bem, doutor, toda vez que nós temos dúvida da voz de um médico, a gente procura um outro. E eu quero uma segunda opinião. Mas não tem médicos aqui, Paulo. Não tem médicos aí, mas tem um médico aqui dentro de mim. Paulo deve ter fechado o olho, dobrado o joelho e deve ter dado um grito: Jesus, médico dos médicos. O médico Lucas está dizendo que o menino está morto. E o senhor, o que é que diz? Ninguém escutou, só Paulo. Jesus falando assim: ele não morreu, ele está dormindo. E Paulo dizendo: gente, fica tranquilo, o menino não está morto não, só está dormindo. E Lucas dizendo: gente, eu sou médico desse homem aqui, ele não bate bem na cabeça. Eu tratei dele há pouco tempo atrás, jogaram ele de cima de uma muralha, ele ficou em coma. Não dá atenção porque ele está falando não. Eu imagino o Lucas querendo correr dali. E Paulo caindo de joelhos e catando morto pela mão ou pelo ombro, dizendo: acorda, acorda, Eutico, acorda, rapaz. Até que o rapaz, num suspiro ou num atim, abriu os olhos. Quando o rapaz fica de pé, Paulo pega esse moço pela mão e começa a pregar para aquela multidão, dizendo: assim como Jesus Cristo foi ressuscitado entre os mortos, ele ainda opera o mesmo sinal e maravilha. Paulo olha para Lucas, e Lucas não tem o que falar de Zeus. Nunca trouxe dos mortos, nunca trouxe de Hades, que era o seu irmão, um vivo. Mas o seu Cristo trouxe. O seu é verdadeiro, o meu é falso. Aleluia! E Lucas, o grego, se converte à nossa fé, caminha com Paulo até os dias em que Paulo é preso definitivamente. Falta 30 dias para Paulo morrer, para ser decapitado. Lucas o visita e pergunta: o que faço agora? E Paulo diz para ele: deixe de ser médico de homens, passa a ser médico de almas. Mas eu não prego muito bem, Paulo, eu não tenho o dom que você tem. Mas você tem um outro, você tem o dom da escrita. Volte pelo caminho de onde Jesus veio, interrogue as pessoas, escreva um evangelho imparcial, porque qualquer um dos discípulos que escreverem vão colocar o coração deles na história, porque eles fizeram parte. Você não, você vai apenas como alguém que vai sondar, você vai como um detetive
E é por isso que Lucas escreve para nós o evangelho mais perfeito entre todos. Quem entendeu até aqui, diga: eu entendi, pastor. Então dá um glória a Deus aí. Temos ainda o evangelho de João. O evangelho de quem? Esse evangelho de João não dá para pregar ele para pessoas normais, porque as pessoas normais nunca vão entender a linguagem desse evangelho. Porque esse evangelho não foi escrito apenas por um homem iletrado. Esse evangelho foi revelado à mente do homem iletrado. Lucas não começa com genealogia, ou melhor, João não começa com genealogia. João não começa falando sobre os atributos do homem. João começa o evangelho dele assim: no princípio ele era Deus, era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí ele olha para os judeus, que são irmãos de sangue dele, e diz: ele veio para nós, mas os seus não receberam. Aí ele para de olhar para o oriente, olha para o ocidente e diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus, dê um grito de glória, por favor. O evangelho de João foi revelado quando João, isso aqui é uma teoria minha, tá bom? João foi o único dos discípulos que conseguia colocar a cabeça no peito de Jesus. É bíblico. A Bíblia diz que quando Jesus sentava para comer peixe ou para pregar, João escorava no ombro, e do ombro a cabeça dele deslizava até o peito. Num tempo em que o preconceito era muito maior do que o de hoje. Num tempo em que homem não tocava em homem, João teve coragem de colocar a cabeça no peito dele. João está dizendo para nós assim: eu não estou nem aí com o que falam de mim. Eu não estou nem aí com o que vão falar, do que vão pensar. Eu sei o que eu quero, e eu quero ouvir aquilo que ninguém ouve. Eu quero ouvir o batido do coração dele. O evangelho de João foi ditado do coração de Jesus para a orelha dele. João ouvia o coração de Jesus conversar com ele. Por isso o evangelho dele é tão poderoso. Quem entendeu até aqui, diga: eu entendi. Enquanto velho seu irmão, diga: você entendeu? Diga: isso vale por uma aula de teologia, de curso básico. Agora respire fundo. O evangelho de Marcos, esse é diferente. Porque esse evangelho é cheio de dores. Também é cheio de misericórdias. O evangelista São Marcos também não foi discípulo de Jesus. Não porque não quisesse, mas porque não tinha idade para isso. Era um menino. Você vai encontrar a história dele no meio da Bíblia. A Bíblia falando que um dia, quando vieram prender Jesus, saiu um moço pelado, correndo, embrulhado num lençol. Aquele menino que estava pelado, correndo, era Marcos. Possivelmente quando ele foi dormir ali e tirou a roupa dele para não sujar, não é que ele ficava nu, era uma força de expressão. Alguém fez uma brincadeira muito ruim, tiraram a roupa dele dali, porque ele era só uma criança, uma pegadinha com ele. Mas o desejo dele era seguir Jesus, mas não tinha idade para isso. Como não tinha idade para seguir Jesus, ele foi conhecer os discípulos de Cristo. E como a patota da igreja naquela época era muito difícil de lidar com adolescentes, apareceu um certo Paulo pregando, e alguém indicou Marcos para andar com Paulo. E Paulo, como ninguém queria andar com ele, aceitou esse menino. Só que quando ele foi andar com Paulo, Paulo era muito perseguido porque falava muita coisa. Paulo não tinha papas na língua, e ele falava com quem quer que fosse. Só que isso custava caro, porque ele tomava pedrada, era jogado de cima da muralha. E quando Paulo sofreu a primeira perseguição ao lado de João Marcos fugiu, de medo, era um adolescente. Paulo escreveu uma carta dizendo assim: tirem esse moço de perto de mim, porque ele não presta. Para andar comigo tem que ser corajoso. Quando Paulo está morrendo atrás das grades, ele escreve uma carta para Timóteo, no fim da vida. Olha o que ele diz: Timóteo, traz para mim a capa que eu deixei em Troas, e traz também João Marcos, porque hoje eu vejo como ele era importante para a minha vida. O apóstolo tinha esses altos e baixos. Ele era capaz de magoar uma pessoa, mas era capaz de pedir perdão a ela também. Para João Marcos não se perder, quem é que adota ele? Pergunte para mim, quem, pastor? Só fala se todo mundo perguntar? Só se perguntar fazendo biquinho? Ah, que povo lindo. Pedro, o grande apóstolo Pedro. Pedro adota João Marcos, e João Marcos se torna discípulo dele.
E ele se torna um bom discípulo, se torna um grande homem, porque João Marcos era de família rica também e era um escriba, tinha habilidade com a pena, com o nanquim. Pedro era um matuto pescador. A última vez que João Marcos viu Pedro foi quando ele escreveu esse evangelho. Marcos visita Pedro, Pedro olha nos olhos dele e diz: está chegando a hora que eu vá morrer. E nós sabemos que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Momentos antes de Pedro morrer, Pedro disse: eu quero deixar um presente para a geração futura. Todos escreveram sobre o mestre, mas nenhum dos discípulos pode falar do mestre como eu, porque eu fui o que mais errei, e fui o que mais fui perdoado, fui o que mais o machuquei, mas fui o que mais fui agraciado. E Marcos arruma tinta, nanquim, e senta do lado de fora da prisão, e Pedro dentro da prisão, e Pedro começa a fechar os olhos, a lembrar tudo que ele tinha na cabeça. É por isso que quando você abre o evangelho de Marcos, não tem poesia, não tem beleza de escrita, não tem genealogia, é uma série de histórias contadas aleatoriamente, porque é um pescador que está contando. Marcos era culto, Pedro não era culto. Marcos não queria colocar o dedo dele nisso, ele só estava transcrevendo, e do jeito que ele ouviu Pedro, ele escreveu. Por isso que o evangelho é simples, porque quem está ditando é um discípulo simples, é um homem sem cultura, é um homem pego a laço por Jesus na beira do mar, é um homem que quando Jesus o trouxe era um diamante, mas era uma pedra bruta, e Jesus foi lapidando ele. Pedro é o discípulo que mais deixou Jesus em situação constrangedora. Todos aqui devem se lembrar, Jesus no dia do lava-pés, talvez uma das mais lindas histórias da Bíblia. Deus, o eterno, ajoelhado na frente de uma criatura humana, lavando os pés do homem. Deus dizendo que a humildade precede a honra. Deus dizendo que o homem que quer crescer antes tem que se inclinar. Deus dizendo que só há vitória para cima se o homem vencer aqui embaixo. A humildade é a porta que abre o caminho de tudo. Então ele dando o exemplo, Jesus agacha na frente dos pés de André, lava os pés de André. O povo, você consegue imaginar a cena? O Criador do mundo ajoelhado nos seus pés, você viu ele curar, você viu ele trazer morto à vida, e ele está usando aquelas mãos que ele usou para tocar no caixão do filho da viúva de Naim, trouxe ele à vida. Ele está com essa mão no seu pé, cheio de calo, cheio de sujeira, e ele está limpando os seus pés. Todos os discípulos estão chorando, emocionados. Quando Jesus coloca a mão no pé de Pedro, Pedro puxa o pé para trás. E Jesus diz: o que está acontecendo, Pedro? Pedro diz: no meu pé o senhor não vai colocar a mão, não. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Pedro: Chulé, Joanete, Frieira. Eu entenderia Pedro, se Pedro tivesse o pé igual ao do pastor Roberto Marinho. O sangue de Jesus tem poder. Às vezes quando a gente dorme aí pelos hotéis da vida, tem hora que eu acordo na calada da madrugada, um cheiro de queijo parmesão. Eu falo: o que é isso aqui? E escuto um barulho, eu olho assim, está o Roberto com o pé levantado e enfiando o dedo no meio dos dedão. Rock, rock, rock. Se Pedro tivesse o pé igual ao seu, eu entenderia por ele ter escondido os pés. O que será que levou Pedro a esconder os pés? A sua miséria humana, a sua tristeza humana. Será que ele estava querendo dizer para Jesus: Senhor, eu não sou digno que o Senhor toque nos meus pés? Mas era exatamente o contrário. Jesus queria provar para ele o tanto que Deus o ama. Era a forma de Deus dizer: se ninguém tem coragem de colocar a mão na sua sujeira, eu tenho coragem de colocar a mão nela. Geralmente igrejas não têm coragem de tocar a mão em crentes leprosos. Geralmente ministérios, Dedé, não tem coragem de colocar a mão em quem erra, em quem está podre, em quem está sujo, em quem está com o nome na lama. Mas igreja é exatamente para isso. Quem precisa de médico é quem está doente, gente. E nós precisamos do médico. Aí Jesus olhou bem sério para Pedro e disse: se eu não tocar no seu pé, você não tem parte comigo. Tensão na reunião. Pedro desenrola um pé e põe para frente, desenrola o outro e põe o pé para frente. Quando Jesus pega a água e vai botar a mão no pé de Pedro, Jesus toma um susto, porque Pedro estica os dois braços de uma vez.
E Jesus olha para ele: o que é isso, Pedro? Está todo mundo murmurando. Gente, ele quer lavar o pé e Pedro está dando a mão, né? Pedro, por que você está esticando as mãos? Jesus, é só para não ter nenhum perigo de ficar alguma parte do meu corpo suja. Não lava só os meus pés, não. Lava o meu corpo inteiro. Lava o meu corpo inteiro. Ah, glória a Deus. Quando eu chegar no céu, quero encontrar esse Pedro e dar um beijo nele. Pedro é o discípulo que deixa Jesus em saia justa. Lembra quando os discípulos estão dentro de um navio, no meio do mar, no meio daquela tempestade? Pedro está lá atracado com um mastro e atrás dele tem mais 11. E o que tem coragem olha para o meio da tempestade e começa a gritar: eu estou vendo um fantasma. Olhe lá no meio do mar, Iemanjá. Não, lá no meio do mar é Triton, Poseidon, o pai da pequena sereia. Tem uma entidade do mar. E está todo mundo morrendo de medo. E Pedro empurra um, empurra outro, e olha aquele brilho, e só ele tem coragem. Quando Jesus percebe que tem alguém olhando diferente para ele, Jesus abre a boca e diz: sou eu. Só Pedro grita: se és tu, me manda ir aí. E a voz diz: vem, Pedro. Está todo mundo gritando: não vai, Pedro, é uma sereia, vai te engolir, é um peixe do mar, é um monstro, é um fantasma. E Pedro diz: não, eu conheço a voz dele. Se eu conheço Pedro, ele não era nem um pouco equilibrado. Se fosse João, jogaria a escada para fora do barco, seguraria, desceria, colocaria um pé na água para ver se está durinho, voltaria, soltaria, agarraria, certeza. Mas Pedro, se eu conheço Pedro, ele falou: dá licença porque é o meu mestre. Dá um pulo e se joga nas águas. Os 11 vêm correndo para ver Pedro afundar. Quando está os 11 aqui olhando, está Pedro se equilibrando. Eu não falei que era ele? Eu não disse que era ele? Até Jesus ficou feliz. Aí Jesus diz: Pedro, vem. E Pedro começa a andar, passo a passo, até que a Bíblia diz assim: e o vento soprou. O problema não era Pedro, é o vento. Toda vez que um vento sopra na nossa vida, a gente perde o alvo. Ao invés de olhar para o alvo, a gente olha para o vento. Quando Pedro olhou para o vento, ele viu onde ele estava, caiu a ficha. Ele está no meio do mar, milhares de metros de profundidade, é noite, peixes gigantescos prontos para engoli-lo, o vento soprando, as ondas quebrando no barco. Pedro se apavorou e ele começou a afundar. Todo mundo joga pedra em Pedro afundando. Eu não jogo, porque se fosse eu ali, talvez eu estaria lá em cima do barco e não lá no meio das águas. Talvez eu não estaria ali, eu estaria lá debochando, rindo, dando uma desculpa. E quando Pedro começou a afundar, a Bíblia diz que Jesus se aproximou e segurou ele pela mão e diz: Pedro, homem de pouca fé. Eu briguei com Jesus já por causa dessa palavra. Eu falei: se Pedro, que pulou no meio da madrugada, no meio do mar, é um homem de pouca fé, eu sou o quê? Fala aí. Tem gente aqui que já quis deixar Jesus por causa de um quimba de cigarro fumado. Tem gente que por muito menos já desceu da cruz. Tem gente que já completa hoje a 15ª igreja em toda a sua vida cristã, porque não aguenta pancada nenhuma. Quisera eu ser um homem de pequena fé, como foi Pedro. Jesus ajuda Pedro a subir no barco. Jesus e Pedro estão no barco. Tem 11 homens confabulando para chegar em Jesus, e eles têm que dar uma desculpa. Jesus, desculpa aí, a gente não quis ser igual a Pedro, que é imprudente. Já pensou se todo mundo pula no mar? Como é que o senhor ia segurar os 12? Todo mundo tem desculpa. Quem não crê sempre vai dar uma desculpa. Quem crê dá um jeito. Quem não crê sempre dará uma desculpa. E está todo mundo descendo além. Pedro dizendo: toda vez que alguém contar essa história, vai falar que Pedro afundou, homem de pouca fé. E depois de apanhar bastante, se eu conheço Pedro, eu imagino Pedro enxugando o cabelo, dizendo: posso falar? Fala, Pedro. Jesus, eles têm razão.
Toda vez que alguém contar essa história no mundo, vão falar que eu afundei, que eu sou um homem de pouca fé. Tá vendo, Jesus? Até ele concorda, ó. Eu imagino Pedro Peralta abrindo um sorriso e dizendo: mas tem outra história também que vão contar, Jesus. Qual, Pedro? Toda vez que contarem no mundo a história de dois homens que quebraram a lei da gravidade e andaram em cima das águas, um é o Senhor que veio do céu, o outro sou eu, Pedro. Mas nós sabemos que tem gente que não se alegra com a nossa vitória. Eles sempre vão arrumar um jeito de nos humilhar, sim ou não? Pedro diz: eu andei, o povo grita, mas afundou. Vamos fazer o teste aqui? Eu sou Pedro. Eu andei, mas eu andei, mas eu andei, mas eu andei, mas eu andei. Eu imagino Jesus parando a conversa dizendo: gente, é melhor ir e voltar do que nunca ir. É melhor morrer tentando do que morrer esperando todo mundo fazer alguma coisa por você, desesperado dentro de um buraco. Jesus não te trouxe aqui nesta noite só para ver um pregador. Jesus te trouxe hoje aqui para ouvir essa palavra. Essa palavra é só para crentes. Tome vergonha na sua cara. Não ande mais do jeito que você está andando. Não se curve mais diante do diabo. Não aceite o seu nome ficar na boca de cachorro, porque o seu nome não é osso. Nesta noite Deus fará um milagre impossível pela sua vida. Acredite e reage. Sabe qual é a minha diferença? Ou qual é a diferença entre eu e muitas pessoas que começaram comigo? Dedé, é que eu nunca parei. Eu nunca parei para dar ouvido a derrotados. Eu pedi para Jesus desde criança me livrar desses coveiros de igreja. Gente que nunca conseguiu nada na vida, e que quando percebe que você tem a chance de ir, de galgar um espaço a mais, vão sempre tentar tirar você do caminho. Não pare para ouvir coveiros. Deus tem algo grande na sua vida. Mas se você não acreditar na sua chamada, se você não acreditar no seu ministério, se você não acreditar no seu sonho, quem vai acreditar? Ah, pastor, mas e o que vão falar? Quem fala de você paga suas contas. Quem fala de você ora por você no alto da montanha. Quem fala de você te ajuda aí carregar a sua cruz, não te ajuda. Aprenda uma coisa: igreja, embora seja um ambiente sagrado de homens e mulheres que querem ir para o céu, às vezes a igreja se transforma também num covil de assassinos de sonhos, de assassinos de profetas. E eu estou aqui como prova viva que é possível sobreviver. Sobreviva. Aguenta o tranco. A unção que está sobre você não foi homem que deu. Homem tira o que o homem dá. O que Deus dá, dá para nascer um macho que tire de você. Creia no que eu estou dizendo. Se apegue a essas palavras, ore. Vai passar. Quando eu vejo Pedro, eu vejo o exemplo do discípulo que só trouxe transtorno. Alguém se lembra do último dia em que Pedro viu Jesus vivo e pôde estar com ele? No alto da montanha, depois de uma noite de oração, Pedro arruma uma espada e dá na orelha de um soldado. Pedro não queria cortar a orelha. Pedro queria cortar a cabeça do miserável, né? E outra história que eu quero aqui desmistificar, que tem gente que diz que Pedro conseguiu tomar a espada de um soldado. Oh meu Deus, Pedro era pescador, gente. Pedro não era, e não tinha habilidade de lutas marciais. Quem é que consegue desarmar um soldado romano? Um pretoriano. A guarda mais poderosa da história, o exército mais implacável de todos os tempos foi o exército romano.
E aí vem alguém e diz assim, não, Pedro conseguiu desarmar um soldado da guarda pretoriana. Passe amanhã. Não foi nada disso. É que Pedro carregava uma espada na cintura. Há 3 anos e meio. E ela ficava escondida. Não sei se sobre o cinto, se sobre a própria a túnica. Pedro usava essa espada dos idos dos anos em que ele era pescador, porque havia pirataria também. Na pirataria os homens tinham que se defender de alguma forma. E Pedro usava aquela espada para se defender. Pedro foi com Jesus. Por que você acha que um dia Jesus disse assim, Pedro, um dia você vai se converter? Por que Jesus disse isso, que um dia ele ia se converter? Mas ele não andava com Jesus, porque Pedro ele queria Jesus, mas não tinha coragem de se entregar totalmente. Então a confiança dele não estava em Cristo só, estava naquela espada também. Aí vem a pergunta que não quer calar. Pastor, se aquela espada estava na cintura de Pedro há 3 anos e meio, Jesus nunca viu? Viu. E por que Jesus não mandou Pedro tirar a espada da cintura? É aqui que está o ensinamento lindo. Jesus não faz aquilo que as igrejas fazem, aquilo que alguns crentes santarrões fazem. Está na igreja há 60 anos, aí chega uma pessoa agora, ela quer mudar a vida da pessoa em meses, ou em segundos, ou em semanas. Não vai para a rua ganhar uma alma, mas quando alguém ganha e traz, ele senta e vem uma lista. Você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. Pedro andou com Jesus 3 anos e meio. Jesus nunca disse, tira essa espada daí. Porque se Jesus dissesse, Pedro tiraria, sim ou não? Mas por que Jesus nunca mandou ele tirar a espada da cintura? Porque Jesus sabia que a espada perigosa mesmo não era a que estava na cintura, era a que estava no coração. Jesus não queria tirar a espada da cintura, Jesus queria tirar a espada do coração dele. E naquele dia Pedro jogou a espada fora, porque quando Pedro arrancou a orelha do soldado, Jesus foi lá e catou a orelha do soldado, colou na cabeça do moço, olhou para Pedro e disse, Pedro, eu não preciso de ajuda de homens. Se eu orasse agora, meu pai mandaria legiões de anjos para me defender. Pedro joga a espada fora. Quando eu era novo convertido, tirei a televisão da minha sala, mas nunca tirei a televisão do meu coração. Quando eu ia visitar a casa de algum parente, não tinha diálogo, não tinha conversa. Eles estavam conversando e eu estava assim. Eu tirei a televisão de casa, mas nunca tirei ela do coração. Quando você vê uma irmã de alguma igreja muito ortodoxa falar da outra do cabelo, é porque a vontade dela era cortar o cabelo também. Mas ela não tem coragem. Ela tirou o cabelo da aparência, mas não tirou o desejo do coração. Porque a pessoa convertida, ela não julga os outros, ela ajuda os outros. Posso ouvir um amém por essa palavra e um grito de glória a Deus? Mas o que eu vou falar agora sobre Pedro vai chocar todo mundo. Diga para o seu irmão, não se escandaliza não. Pedro era um discípulo endemoniado. Pastor, aí o senhor está caminhando na beira da heresia. Não é bíblico. Um dia Jesus está falando que o reino dele não é desse mundo, que está chegando a hora dele ir embora. Pedro levanta a voz e diz, Senhor, tem pena de ti mesmo. Quando Pedro diz isso, Jesus diz assim para ele, para trás de mim. Qual o nome que Jesus usa? Pedro? Cefas. Mas Jesus estava falando com quem? Com Pedro. Pedro diz, tem dó de ti. Jesus diz para ele o quê? Para trás de mim, Satanás. Um dos discípulos do Senhor estava endemoniado. E nem assim Jesus mandou ele embora. Jesus mandou Satanás embora. Diz, Satanás vai, mas Pedro fica. Porque eu tenho um mistério para entregar na mão de Pedro ainda. Quem entendeu até aqui, dê um glória a Deus. Pastor Roberto, mude a música para mim. No capítulo 16 do Evangelho de Marcos, Evangelho ditado pela boca de Pedro, escrito pela mão de Marcos, no dia da ressurreição do Mestre. E é só Marcos que conta isso.
Nenhum outro evangelho conta essa história. Não, pastor, todos os evangelhos falam da ressurreição. Da ressurreição, sim. Mas daquilo que Marcos falou, nenhum fala. As mulheres chegaram perto da tumba, a pedra estava rolada. Viram 2 homens sentados de branco sobre a pedra que se anteciparam e disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Somente o evangelho de Marcos diz que um dos homens de branco chamou as mulheres e disse: ide, avisem aos discípulos e não ouvi? Se ninguém memorizou, avisa aos discípulos e Pedro, que eu me encontro com ele lá na frente. Pastor, e o que isso quer dizer? Eu já chorei muito com esse texto. Você pode imaginar como foram os 3 dias de morte de Jesus para Pedro? Porque Pedro é o discípulo que negou Jesus diante de uma vendedora de púrpura. A mulher olhou para ele e disse assim: eu já vi você andando com eles. E ele disse: não, é mentira. Teve uma hora que a mulher disse: mas o seu jeito te entrega, você parece com ele. Porque quem anda muito com Jesus fica parecido com Jesus. E ele diz: não, eu nunca vi esse homem. Tem gente que joga pedra em Judas. E eu pergunto para vocês: qual a diferença entre Pedro e Judas? Os 2 negaram Jesus. Os 2 venderam Jesus. Judas vendeu por dinheiro. Pedro vendeu por medo de morrer. A diferença está na atitude dos 2 no fim. Judas não aguentou e teve remorso. Pedro teve arrependimento. Qual a diferença entre remorso e arrependimento? Remorso é quando você não está arrependido de fato. Você só está preocupado com a repercussão do caso. Como é que vão me enxergar amanhã? O que é que vão dizer de mim, na minha família amanhã? Isso é remorso. A pessoa está com remorso, mas não está arrependida. Então Judas se enforcou e morreu. Pedro estava arrependido. Ele só não se matou porque ele não tinha o que Judas tinha. Pergunte o quê? Coragem. Porque o arrependimento é pior que o remorso. O arrependimento foi tão grande que Pedro deveria ter se matado também, mas não tinha coragem para isso. Como ele não tinha coragem para isso, a Bíblia diz que ele se esquivou e foi chorar. Como se esconder daqueles homens que mataram Jesus? Eles tinham uma casa onde ficavam. Pedro foi obrigado a ir para aquela casa com alguns. Teve gente que não queria ficar mais perto dele. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Abandonaram os outros aqui, porque não tinham coragem de ficar perto de Pedro. Todo mundo se acovardou, mas só Pedro teve coragem de assumir a covardia. Aí todo mundo dizia, o olhar das pessoas para Pedro era de acusação. Pedro fica deprimido 3 dias. Deve ter passado fome 3 dias. Deve ter chorado 3 dias. Deve ter dito, nunca mais eu me levanto. Nunca mais ando pela rua. Ah, mas aquela manhã de domingo, quando ele escuta a porta se abrir, e as mulheres esbaforidas gritando, estivemos lá, Jesus não está mais na tumba, a pedra saiu, vimos homens de branco, e está todo mundo apavorado, e todo mundo vem para ouvir de perto. Pedro não, Pedro continua no cantinho dele, agachado, com a mão entre os joelhos. E ele escuta as mulheres falarem, os homens de branco apareceram, disseram que nós esquecemos a profecia, que ele reconstruiria o templo em 3 dias. Eles começam a dialogar entre eles e chegam à conclusão, de fato, é o mestre, ele ressuscitou. Só que uma das mulheres diz, mas tem mais uma coisa que o anjo falou. E o que foi? Conta, mulher. Ele disse para falar para vocês aqui, os discípulos, para todos vocês, mas para um ele lembrou o nome. Dos 12, teve um que ele chamou pelo nome. E todo mundo está dizendo, só pode ser João. João é o íntimo, só pode ser João. E de repente a mulher diz, não, não foi João, foi Pedro. Pedro! Pedro está ajoelhado, oh meu Deus. Pedro está tão apavorado que diz, não, eu não neguei porque eu quis. Não, Pedro, não é isso. O que foi, Pedro? Jesus ressuscitou. Pior ainda, eu nunca vou poder olhar para ele. Não, Pedro, Jesus ressuscitou e mandou os anjos te chamarem pelo seu nome. Como assim?
Ele disse: avisa aos discípulos e a Pedro que a nossa história não acabou ainda. Quem viver verá, para ver onde essa história ainda vai dar. Jesus me trouxe hoje aqui para falar para você, é só o início da festa. Jesus me trouxe aqui para falar para você que já não tem mais força para se levantar. Para você que perdeu tudo na vida. Para você que perdeu o sonho, a família, a esperança, o trabalho. Para você que perdeu a sua fé. Você não veio andando hoje para cá, veio se arrastando. Chegou a dizer para sua mãe: é meu último culto. Disse para sua amiga, postou no Facebook: hoje é meu último dia. E Jesus me trouxe aqui só para te dizer: pode ser o último dia do silêncio. Começa agora uma nova história entre nós dois. Roberto, mude a música para mim. Alguns anos atrás, eu estava pregando nos Estados Unidos da América e conheci uma linda família. Núria, Gilberto e o filhinho deles, o Ryan. Todos os cultos que eu ia aquela família. Meus VHS chegaram na América antes que eu pudesse ter ido, então todos lá já me assistiam. Aí o dia que eu cheguei, fiz amizade com essa família. Em um dos cultos eles fizeram uma surpresa, levaram o Ryan, e o Ryan estava de suspensóriozinho. Houve uma época que eu usava suspensório, quem lembra disso aí? Eu era gordo demais, agora, né, um filé, e a gente fica mais magrinho. Aí eu fiquei emocionado, e a mãe disse: olha, o Ryan é uma criança diferente, tem 2 aninhos, e em vez de querer assistir o Barney, que era um desenho americano, ele gosta de assistir os VHS do senhor pregando. Eu falei: mas por quê? Quando o senhor dá uns pulos, ele pula junto. Quando o senhor dá uns golpes de Kung Fu, ele dá uns golpes de Kung Fu junto. E eu me apeguei àquela família, fizemos muita amizade. Passaram-se os meses, um dia eu estou aqui no Brasil, dormindo num hotel, meu telefone toca, quando eu digo alô, um grito de desespero do outro lado. Sentei na cama e disse: quem é que está falando? E do outro lado, voz embargada aos choros: é Núria, pastor. Eu disse: o que foi, Núria? Ela disse: pastor, eu estou aqui no subsolo do hospital em Marietta, aqui em Atlanta, estado da Geórgia, e eu estou olhando aqui de frente com o orelhão, tem uma porta de madeira e um vidro. Eu estou vendo pela vidraça o corpo do meu filho em cima de uma pedra de mármore, no necrotério. E ela disse: pastor, o Ryan, aquela criança linda que o senhor viu, está morta aqui, pastor. E eu fiquei mudo. Ela disse: pastor, por quê, pastor? O senhor mesmo disse que ele era uma criança diferente, por que Deus levou o Ryan? E ela começou a me contar que ela e o marido fazem parte de um grupo de seres humanos que nasce um a cada 10 milhões. O DNA dele não combina com o DNA dela. Nasce o bebê, o nenê cresce até uma certa faixa de idade, e do jeito que cresce começa a definhar. Eles já tinham tido uma criança assim e morreu. E aí tiveram o segundo, e agora o segundo morre também. E eu do outro lado, quieto, eu disse: filha, tem coisa na vida que não tem explicação. E tem coisa na vida que o crente não tem que entender. Por mais duro que seja, ele tem que aceitar. Desliguei o telefone, comecei a dar acompanhamento para aquela família. Lutamos com a família uns 2 anos. Não teve jeito, os 2 se separaram. Eles queriam ter um filho. Sabiam que se tivesse um filho, morreria. A igreja aconselhou eles a adotarem uma criança, mas eles achavam muita discrepância do destino ter que adotar uma criança, sabendo que os 2 eram férteis. Na hora das brigas, um jogava na cara do outro que o outro era podre. E chegou uma época que os 2 estavam se agarrando aos tapas, desespero da mãe. Resultado, se separaram. Voltei aos Estados Unidos, estava no culto, e a mãe da Núria me chamou e disse: ela não está bem, pastor. Eu disse: eu vou lá amanhã. Marcaram um jantar e eu fui na casa deles. Cheguei lá, a mãe, a Núria nova, com cara de velha, abatida, mal respondia o que eu falava. Teve uma hora que eu levantei para ir ao banheiro e passei perto de uma porta da casa e vi a porta entreaberta. E por curiosidade eu empurrei a porta. Era um quartinho de criança. Já fazia 3 anos que o Ryan estava morto. Mas o quarto do bebê da Núria estava como se tivesse sido acabado de arrumar.
Eu acendi a luz, estava tudo normal. Tinha brinquedos que haviam sido lançados naquele ano e os brinquedos estavam lá. E o bebê estava morto há 3 anos. Eu chamei a mãe dela e disse, me explique isso. Ela disse, ela dorme aí todo dia de noite. Cada dia ela pega uma roupinha e abraça uma roupinha e dorme com a roupinha do neném. Ela transformou aquele quarto num altar. E ela não conseguia ser feliz. Eu pedi para Deus me dar força, sentei com ela. Falei, Núria, se você não deixar o Ryan ir embora, a sua vida acabou. Como é que você vai ser feliz? O Gilberto já se casou, já tem uma outra família, e você está aqui nova, perdida. Ela começou a me agredir com palavras, me mandou embora da casa dela. Ela disse, eu vou embora, mas eu estou te dizendo, se você não soltar o seu passado, se não deixar os mortos sepultar os seus mortos, você não tem futuro. E continuei orando. Belo dia meu telefone toca, é ela. Pastor, me ajuda, eu quero me livrar disso. Eu disse, te ajudo. Primeira coisa que você vai fazer, dá um jeito de tirar as coisas que tem dentro desse quarto. Pastor, mas é dolorido. Dá um jeito. Não precisa ser tudo de uma vez, vai aos pouquinhos. Levou um período de 6 meses. Ela tirou as roupinhas e doou. Pegou os brinquedos e doou. Pegou o quartinho do bebê e doou. 6 meses depois ela disse, pastor, eu tirei, mas ainda tem coisas aqui dentro. Eu disse, Núria, arrume outra casa para morar. E ela se mudou de casa. Passou o tempo, ela me liga e diz, pastor, encontrei uma pessoa. Ora aí, porque eu acho que vai dar certo. 6 meses depois disse, pastor, marcamos o casamento. Eu disse, amém. Casaram. 1 ano depois disse, pastor, estou grávida. Falei, que lindo. Até que ela me ligou dizendo, pastor, estou indo embora para o Brasil. Núria mora em Goiânia. Tem uma menininha linda hoje de 5, 6 aninhos. E de vez em quando ela manda uma mensagem para mim dizendo, obrigado, porque o Senhor me ajudou a deixar o passado para trás. Eu estou aqui hoje no nome de Jesus para falar para você tirar esse complexo de Pedro. Não deixe o erro de ontem ficar te acusando aqui e te destruir para sempre. O casamento não deu certo, eu sinto muito, vai fazer o quê? Ele já se casou, já tem filha com outra, e você ainda está subindo um monte para Deus reconstruir o seu casamento. Não vai dar certo, porque para reconstruir o seu, vai ficar uma outra criança sem pai e mãe também. Deixa ir embora o passado. Ah, o ministério, aquela igreja me perseguiu, me atormentou. Você já mudou de igreja, esquece ela. Ah, aquele trabalho, esquece, é passado. Crente não vive de passado, quem vive de passado é museu. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que a sua vida está na mão dele. Novidade de vida a partir desta noite. Jesus se lembrou de você nessa noite. Aqui nessa terra longe, famosa e conhecida, onde as pessoas vêm se alegrar, você crente anda pelas ruas triste, de cabeça baixa, não consegue respirar mais. A senhora tem 22, 23 anos, tem cara de 50, não cuida do cabelo, não cuida mais da roupa, não se alegra mais. Até quando isso? Você é jovem, universitária, vai ficar se matando por causa daquele imbecil que te trocou por outra. Quem perdeu foi ele, não foi você. Deus te trouxe aqui para te dizer que se você deixar o passado para trás, Ele vai reconstruir o seu futuro. Começa hoje uma nova história. Começa hoje uma nova história. Tem alguém que acredita nessas coisas? Então fica de pé comigo em nome de Jesus. Jesus te trouxe hoje aqui para limpar a sua alma. Jesus te trouxe aqui para perdoar a sua alma. Jesus te trouxe aqui para tirar a sua alma da prisão. A maior de todas as prisões, a prisão da alma. O salmista gritou, tira a minha alma da prisão. O salmista está dizendo, alivia a minha mente da culpa. Alivia a minha mente de uma consciência pesada. Aquele aborto não pode te torturar mais. Deus pegou o seu passado e lançou para trás. Quando a Bíblia diz que Deus pega o nosso passado e lança para trás dele, no lago do esquecimento, Deus está dizendo, eu lancei ele para um lugar que eu nunca mais olho. Deus não olha para trás nunca.
Quando eu era criança, eu vi uma irmã que foi arrebatada ao céu e ela andou pela Nova Jerusalém. E ela viu o trono de Deus no centro da cidade. Mas ela achou interessante que conforme ela andava pela cidade, ela não via os lados de Deus. Para todo lado que ela ia, Deus estava de frente. Ou seja, Deus não olha para trás nunca. Se Ele jogou no lago do esquecimento, mas tem algum demônio te acusando, Deus vai quebrar as unhas desses demônios hoje. Porque todas as pessoas que vieram nessa noite são homens e mulheres que um dia vão cantar num lindo coral, viu? Segura aí ainda, Roberto, segura aí. Vão cantar num coral muito lindo. E a afinação da música é dada pela paz de espírito. Feche os olhos, porque eu vou fazer um convite. Há muitos anos eu não faço um convite como que eu vou fazer aqui agora. Por isso eu quero que todos fechem os olhos. Eu não quero que você constranja as pessoas que vão vir. Eu não quero que você depois saia dizendo que esses crentes de língua comprida falam: por que será que ela foi ali? Por que será que ele foi ali? Mas eu também quero que você arrume coragem onde você não tem. Porque se você é um Pedro da vida, que tentando acertar só fez coisa errada, e acredita que Deus me trouxe hoje aqui só para te dizer que você é valioso, eu queria você aqui perto de mim, Pedro. Se você está vivendo um momento de dor, de angústia profunda, de tortura, eu te espero aqui na minha frente. Se você perdeu tudo, eu te espero aqui na minha frente. Se o que eu estou pregando está mexendo com você, os seus olhos não param de lacrimejar, eu te espero aqui na frente. Mas chega bem perto aqui, chega bem perto do altar, bem perto do altar.